Queridos amigos, estimados irmãos em Cristo, é uma alegria, uma satisfação e uma honra estar diante de mais uma oportunidade especial para levar algo muito importante para a nossa meditação, reflexão, para a nossa edificação. Com um novo governo agora em 2023, o Brasil inicia janeiro com algumas dificuldades. E nós queremos tratar com você, neste vídeo, do ato que aconteceu no dia 8 de janeiro em Brasília. As manifestações ali na capital federal, Brasília. Nós iremos tratar neste vídeo deste cenário que aconteceu em Brasília, as ações e reações das manifestações em Brasília ocorrida dia 8 de janeiro de 2023. Iremos analisar de forma sucinta e breve os pontos e contrapontos que estão sendo desenrolados durante toda a semana após estas manifestações. Desde os atos ocorridos em Brasília, dia 8 de janeiro de 2023, nós temos aí diversas posições, temos pontos e contrapontos, posicionamentos diversos para chegar à conclusão do que levou de fato aquela manifestação em Brasília. Nós analisando de forma respeitosa a todos aqueles que se posicionam, a Constituição Federal ela garante no seu artigo 5º que todos têm liberdade para se manifestar. Diante desta situação, nós queremos lhe apresentar algumas posições importantes que são asseguradas pela Constituição, como também algumas posições asseguradas pela Palavra de Deus, que é a Constituição Divina. Quero abordar aqui a posição da Palavra de Deus para com as autoridades. Em Romanos capítulo 13, nós encontramos ali algumas recomendações, onde a Palavra de Deus faz menção que as autoridades constituídas, elas têm a capacidade para que ela possa manter a ordem diante de um município, de um estado ou de uma nação. As autoridades constituídas têm esta capacidade e esta missão de manter a ordem em toda a sociedade. É competência da sociedade ou da igreja diante das autoridades fazer três coisas básicas: respeitar as autoridades, obedecer às autoridades, agir com consciência em todas as suas ações. Respeitar, obedecer e agir com consciência diante de qualquer movimento é dever de todo cidadão, de todo cristão e de todo ser humano. E a posição das autoridades diante de qualquer movimento social que a humanidade venha assim se manifestar. As autoridades têm a capacidade e o dever de corrigir com justiça qualquer ato que venha acontecer diante de uma nação, de um estado ou de um município. As autoridades também têm o dever de cumprir a Constituição, agindo dentro da sua orientação, e também as autoridades têm o dever de proteger a população conforme a Constituição orienta. Então, analisando os pontos e contrapontos, é importante analisarmos com cuidado para não fazermos julgamentos precipitados. O próprio Jesus, ele orientou que para julgarmos com segurança e com justiça justa, nós temos que analisar as duas situações, analisar os dois lados da questão, para que assim, após apurarmos os fatos, julgarmos com justiça e equidade. Por isso que ele chegou a afirmar em um determinado momento: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então é importante que as autoridades constituídas, elas possam analisar todo o cenário e assim agir com justiça e praticar de forma justa aquilo que a Constituição recomenda. Punir aqueles que fizeram aquilo que não deviam e proteger aqueles que se posicionaram como cidadãos, como patriotas, defendendo o seu direito de ir e vir, defendendo a sua liberdade de se manifestar pacificamente. Em nosso país, a democracia é essencial e fundamental para que possamos usufruir de todos os direitos constitucionais. E todas as nossas ações devem ser com consciência fundamentada nos princípios constitucionais. Todo brasileiro é livre e tem o direito, mas também ele tem o dever de fazer tudo com consciência, dentro dos limites da lei, dentro das recomendações constitucionais. Para a nossa nação ser uma nação próspera e abençoada, é importante que todas as autoridades ajam conforme as orientações constitucionais, que nunca usem da autoridade para prejudicar a população, mas que possa sim agir com rigor para corrigir os errados e agir com amor para proteger aqueles que fazem as coisas certas, porque a Bíblia recomenda que a autoridade ela só vai punir aqueles que erram e ela vai proteger aqueles que acertam. Então, com liberdade e responsabilidade, todo ser humano deve agir com consciência em todos os momentos da sua vida, e a manifestação pacífica ela tem este amparo constitucional. Então é importante que cada cidadão haja com consciência e que cada autoridade haja também com coerência, cumprindo assim o rigor da lei para corrigir os erros e também agir
com sabedoria e proteger a sociedade que age pacificamente. É importante que nós, enquanto cidadão, possamos acompanhar os desdobramentos de tudo que está acontecendo após aquelas manifestações ali em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. E enquanto cidadão que assim contribuímos com a nossa nação, é importante nós defendermos aquilo que a Constituição já nos assegura: a liberdade com responsabilidade, o direito seguido do dever cumprido, pois os nossos direitos adquiridos são consequência dos nossos deveres cumpridos. Que cada cidadão, que cada autoridade possa agir dentro dos trâmites legais para que possamos ter assim um Brasil próspero, uma nação abençoada e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre todos os brasileiros, independente das dificuldades, independente das ideologias, independente de qualquer coisa. Que nós possamos cumprir o nosso dever para usufruir do nosso direito. Eu quero agora ler um texto bíblico para a nossa reflexão diante das manifestações. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14 afirma a palavra de Deus: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Esse texto bíblico ele apresenta aqui que muitas coisas que o ser humano faz que não é revelado, um dia ele há de comparecer perante um juiz perfeito, um juiz que julga com justiça e equidade, e ali tudo será revelado. Mas é importante que aqueles que foram constituídos autoridades possam agir em suas ações, em seus julgamentos, como recomenda a palavra de Deus. Então a nossa capital federal, Brasília, desde o dia 8 de janeiro esteve ali bem movimentada diante das manifestações. Não iremos entrar aqui no mérito de quem errou ou de quem acertou, mas queremos afirmar que o cidadão de bem que se manifesta pacificamente, ele tem a proteção constitucional, o direito de ir e vir. Aquele que excede em suas ações e pratica atos que não são amparados pela Constituição, ele está sujeito às penalidades, e assim as autoridades constituídas, ela têm essa capacidade e esse direito de corrigir os errados, mas de proteger a sociedade de bem. Que Deus abençoe a cada autoridade para que possa agir com consciência, de forma legal, dentro dos princípios constitucionais, e que a população brasileira possa assim prosseguir recebendo as bênçãos de Deus, pois nós somos uma nação abençoada, que possamos nos unirmos pelo bem maior da nossa nação. Que Deus abençoe todos os brasileiros, Deus abençoe a nossa capital federal, Brasília, para que as coisas possam assim serem resolvidas de forma pacífica, de forma justa, e que a nação possa assim se fortalecer mesmo diante das dificuldades, pois, regra geral, toda ação tem uma reação. E para que nós possamos ter reações positivas, é importante nós fazermos ações positivas, mas que de tudo possamos tirar o proveito. E aqui queremos reforçar aquilo que nós já falamos. De acordo com a Constituição, a sociedade deve agir com consciência, obedecendo às leis, cumprindo assim as suas obrigações. E as autoridades constituídas devem assim tratar bem a população, fazendo justiça de forma justa e assim trabalhando para que a nação seja fortalecida. Que Deus abençoe toda a nossa população, que Deus abençoe todas as nossas autoridades e que as manifestações sirvam de lição para o aprendizado de toda a população. Aqueles que excederam e erraram e possam ser corrigidos, e aqueles que mantiveram a sua posição de cidadão de bem possam ser protegidos. E que Deus continue abençoando a todos e possamos prosseguir firme fazendo aquilo que agrada a Deus, porque as autoridades foram constituídas para ajudar e proteger toda a sociedade de bem. E quero agora agradecer a você que já se inscreveu no canal, que já é nosso colaborador. Meu muito obrigado pela sua colaboração. Você que ainda não se inscreveu, quero contar com a sua inscrição. Aproveite, se inscreva no canal. Também deixe aí o seu like, compartilhe com mais pessoas e assim ative o sininho das notificações para assim continuar acompanhando toda a nossa programação. Cada semana um vídeo especial e foi um prazer contar com você até aqui. Que Deus continue nos abençoando. Até o próximo vídeo e que a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós.